Situação problema, projetos integradores 5. Os componentes são Noemi Araújo, Missa Toledo, Cícero da Silva, Glória Maria e Michael Ferreira, o apresentador, que no caso aqui sou eu. Vamos lá pro próximo slide. Tô rouco, velho. Bora, questão, situação, problema. João tem 10 anos e mora no 5º andar do edifício das Flores. Todos os dias ele acorda às 7 horas da manhã para tomar café e ir para a escola. Sua amiga Marina tem 8 anos e mora no 2º andar do mesmo prédio. Eles vão sempre juntos para a escola. Aí a pergunta que ele faz é a seguinte: quantos anos João tem a mais que Marina? Pronto, vamos falar agora das competências e habilidades trabalhadas de acordo com a BNCC para uma turma do ensino fundamental. No caso aqui eu botei assim, para o 6º ano, e BNCC é o seguinte: Base Nacional Comum Curricular. Vamos começar com as competências específicas. Eu vi lá e tinha 8 competências. Apenas a competência 2 e a competência 6. A competência 2 é o seguinte: desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Já a competência 6 é o seguinte: enfrentar situações, problemas em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, as tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas e dados. Vamos para o próximo slide. Aí, nesse próximo, ele fala das habilidades específicas, que aqui, no caso, eu botei apenas uma habilidade. E o código dela é EF06MA03. Bora. A habilidade é resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias variadas com compreensão dos processos nele envolvidos, com e sem uso de calculadora. Vamos falar agora das estratégias de resolução utilizadas para resolver as questões propostas pelo nosso renomado autor, Polia. Ele divide em 4 fases, onde a primeira dela é o seguinte: compreender o problema. A segunda fase, estabelecer um plano. A terceira fase, executar o plano. E a quarta fase, refletir sobre o trabalho realizado. Vamos agora para o caso 1. Primeiro caso. João tem 10 anos e mora no 5º andar do edifício das Flores. Todos os dias ele acorda às 7 da manhã para tomar café e ir para a escola. Sua amiga Marina tem 8 anos e mora no 2º andar do mesmo prédio. Eles vão sempre juntos para a escola. Então, quantos anos João tem a mais que Marina? Então, vamos lá. Esse primeiro caso, pensamos em colocar um exemplo muito clássico que a maioria dos professores usam, que é o exemplo das mãozinhas, que é algo mais visual. Então, colocamos que Joãozinho tem 10 anos, então são 10 dedinhos, as 2 mãos abertas, com os 10 dedinhos levantados, e Marina, que tem 8 anos, então seria as 2 mãozinhas com uma aberta totalmente e a outra só com os 3 dedinhos levantados. E fazendo essa subtração, então, as 2 mãozinhas abertas com os dedinhos levantados, abaixando 8 dedinhos, quanto ficaria? Então, 10 menos 8, 2. Então, a diferença de João, no caso, quantos anos o João tem a mais que Marina, é de 2 anos. Tá, e no segundo caso, a gente pensou mais em um exemplo onde eu normalmente uso com alguns alunos meus que são autistas, que é algo mais prático e visual também, que na escola, na sala de aula, eu utilizo com lápis de cor. Então, a gente faz a subtração com um lapisinho de cor, mas aqui a gente colocou fósforos. No nosso caso 2, nós pegamos os palitos de fósforo.
Mas também podemos utilizar outros materiais do nosso cotidiano para resolvermos essa questão, como, por exemplo, os lápis de cores, também podemos utilizar as massinhas de modelar, entre outras coisas. Mas aqui pegamos então 10 palitos de fósforo e relacionamos esses 10 palitos de fósforo à idade de João, que é 10 anos. Então, se a gente acender 8 palitos de fósforos, que é equivalente à idade de Marina, 8 anos, será que irá restar algum fósforo que não foi acendido? Então, nós temos que 10 palitos de fósforo e acendemos 8. Isso quer dizer que 10 menos 8 vai ser igual a 2 palitos de fósforo que não foram queimados. Então, isso equivale a dizer que João é 2 anos mais velho que Marina. Aí, em seguida, ele faz outra pergunta seguinte: como poderíamos resolver de uma forma com o nosso cotidiano? E em seguida ele responde: vamos então relacionar as idades de João e Marina com dinheiro. João tem 10 reais e foi ao mercadinho do seu bairro comprar balas. Nesse mercadinho, cada bala custava R$1 e João queria gastar do seu dinheiro exatamente o valor que equivale à idade de Marina. Se Marina tem 8 anos, João irá gastar R$8 e levando consigo um total de quantas balas? Então, a gente sabe que cada bala custa exatamente R$1. Então ele quer saber quantas balas a gente conseguiria levar com R$8. A gente faz uma regra de 3 simples, tá ligado? Então a gente encontra aqui 8 balas. A gente sabe que é o seguinte: R$10 é o equivalente a 10 balas e R$8 é o equivalente a 8 balas. Então, R$10 menos R$8 vai ser igual a R$12. E como ele fez essa equivalência entre dinheiro e idade, então a gente pode dizer que 10 anos menos 8 anos vai ser igual a 2 anos. Por quê? Porque isso é equivalente a R$10 menos R$8, que é igual a R$12. Beleza? E é isso aí. Valeu. Vamos responder agora o caso número 4. Bom, o enunciado da questão é o mesmo, tá? Para todos os casos. Então, nós temos aqui os dados principais para a gente responder essa questão. João tem 10 anos e Marina tem 8 anos. E a gente vai querer saber quantos anos João tem a mais que Marina. Então, para a gente responder essa questão, essa situação problema, é proposta nesse caso número 4 que a gente faça questionamentos aos alunos. Então, a gente fazendo perguntinhas para eles, estimulando o pensamento, estimulando o raciocínio deles, para que eles consigam encontrar a resposta. Então, a primeira pergunta que a gente poderia fazer para essa situação é qual seria a metade das idades de ambas as crianças, sabendo que João tem 10 e Marina tem 8 anos. Então, eles pensando um pouquinho, eles vão chegar aí na conclusão de que a metade de 10 é 5 e que a metade de 8 é 4. Beleza, então a gente achou aí a metade das idades das crianças. Então, com esse resultado, a gente poderia perguntar qual seria então a diferença entre 5 e 4. Então, para eles responderem isso, eles vão chegar na conclusão de fazer uma continha de subtração, que 5 menos 4 é igual a 1, certo? E para a gente retornar às idades iniciais de João e Marina, o que a gente precisa fazer? Então, a gente vai fazer uma multiplicação. Então, se eles multiplicarem tudo por 2, eles vão conseguir retornar os dados iniciais da questão. Então, a gente sabe aqui, né? Que 5 menos 4 é igual a 1. Beleza. Então, se a gente multiplicar tudo isso aí por 2, a gente vai obter que 10 menos 8 é igual a 2. A gente multiplicou tudo por 2, certo? E aí, a gente vai concluir que 10 menos 8 é igual a 2, certo? Beleza. Logo, a diferença da idade entre as crianças vão ser de 2 anos, porque a gente já conseguiu retornar para as idades iniciais. Lembra lá, 10 e 8 anos é a idade de João e Marina. Beleza, então a gente obteve que essa diferença é de 2 anos. Então a diferença entre eles é de 2 anos. E eu sei também que João vai ter 2 anos a mais que Marina. E como eu concluí isso? Muito simples. João tinha 10, Marina tinha 8. Então João era mais velho. Então se a diferença de idade deles é de 2 anos,
Logo, João tem 2 anos a mais que Marina, porque ele é mais velho que ela. Então, dessa forma, a gente consegue responder a situação 4 aí, proposta aí na questão. Vamos agora para o caso 5. Esse caso é interessante porque é o seguinte, a gente pode fazer uma correlação entre a idade deles com a altura. A gente utiliza um sistema de medida onde é o seguinte, a altura de João é representada por uma dezena e a altura de Marina é representada por 8 unidades. E aí ele quer saber quantas unidades faltam para a Marina chegar a uma dezena. Beleza? E o seguinte, a gente pode fazer uma comparação visual, assim, apenas observando aqui, assim, a fita métrica. E a gente vê o seguinte, que faltam 2 unidades para a Marina completar uma dezena. Bom, a gente pensou aqui em variações da questão que foi proposta para a gente do trabalho, tá? A gente pensou em 2 situações, obviamente, que poderiam ter diversas, que poderiam se ramificar através do enunciado inicial. Mas vamos lá. A situação 1 nos diz: João tem 10 anos e mora no 5º andar do edifício das Flores. Sua amiga Marina tem 8 anos e mora no 2º andar do mesmo prédio. Eles vão sempre juntos para a escola. Contudo, se passaram 3 anos e João se mudou para outro bairro. Mas ele costuma visitar a cada 15 dias sua amiga Marina. Mas afinal, quantos anos possuem ambas as crianças agora? E quantos anos João tem a mais que Marina? Então, essa seria uma questão aí onde a gente poderia solucionar sabendo a diferença da idade entre eles, tá? De 10 e 8 anos, além de saber uma perspectiva com os anos a mais. Então aqui, ó, se passaram 3 anos, quantos anos vão ter agora as crianças? Então a gente vai somar mais 3 em ambas as crianças. E fazer uma pergunta capciosa aí. Será que a diferença de idade deles vai alterar depois desses 3 anos? Algumas crianças podem até se confundir, né? Como passou 3 anos, então o João pode ter 3 anos a mais agora do que ele tinha inicialmente. Então, essa poderia ser uma questão aí para a gente lançar para as crianças, tá? Para a sala de aula, contudo, né? E a nossa segunda variação aqui, a segunda situação seria: João e Marina são primos e moram no mesmo prédio, sendo que João mora no 3º andar e Marina no 6º andar. Eles completaram 10 e 8 anos, respectivamente, no mesmo dia. As crianças ganharam uma festa surpresa e um casal de jabutis, ficando um para cada, como presente de sua avó de 86 anos. Os jabutis já tinham 60 anos de vida. Sabe-se que esses animais são conhecidos por terem uma vida longa. Quando os jabutis tiverem alcançado os 80 anos, João e Marina terão quantos anos? E qual será a diferença de idade entre eles? Então, mais uma vez, é a mesma questão que a gente está colocando aqui. A diferença de idade entre eles e quantos anos eles vão ter agora. Sendo que agora a base da gente é avançar os anos conforme os jabutis vão envelhecendo. Então, seria uma outra forma da gente fazer essa questão. E aí até a professora comentou no trabalho, fez uma observação que poderia até fazer uma interdisciplinaridade dessa questão com ciências, com biologia, a questão das espécies, fazer curiosidades, pesquisar mais sobre esses animais e tal. Então, na matemática não somente são números, né? Dependendo da questão que a gente faça, a gente pode entrelaçar outras disciplinas. A gente deve fazer isso, na verdade, né? Fazer essa interdisciplinaridade, buscando aí a unificação dos conhecimentos. Então essas foram as 2 questões, obviamente que como eu disse inicialmente, poderia ter sido bem mais, mas a gente pensou nessas 2 e espero que vocês tenham gostado aí da apresentação e nos vemos na próxima.